Rogério é um amigão. Nós hoje queremos bater um papo com o nosso querido amigo. Começar bem pelo início mesmo da sua história, Rogério. Tu começou filho do pastor Sérgio Fraga, aquela história na música, como você foi desenvolvendo, qual instrumento que mais te tocou. Então, boa noite a todos. Boa noite, André, seu irmão. Boa noite. Eu comecei ali em Caxias, né? Próximo ali, Parque Araruama, ali, onde congregamos juntos. Comecei, na verdade, carregando o instrumento, né? Não era música. Eu carregava os instrumentos por ar livre, e se um músico faltasse, eu tocava. Se não faltasse, eu levava o instrumento por ar livre, que antigamente tinha aqueles cultos ao ar livre, né? Apoteose. Na praça. Ali era a praça do Pacificador, que tinha tipo um coreto e a Praça do Relógio. Praça do Relógio. Mas isso pela Maranata, né? Pela Maranata. Na época do ar livre, nessa época já era o Denis que fazia? Era meu pai, Denis. Pastor Davi. Pastor Davi fazia as quintas-feiras. Tinha culto, tinha ar livre também, quinta-feira antes do culto, que era ali no Calçadão, José de Alvarenga. Moretti, pastor Moretti, tinha um pastor Eugênio. Mas o primeiro instrumento, porque assim, eu conheço a tua história e assim, você foi desenvolvendo vários instrumentos. Você, assim, eu vejo você tocando violão e bateria, mas teve um tempo que tu ficou muito forte na guitarra. Qual foi o instrumento que você iniciou aí? Então, a minha história foi assim. Na verdade, eu comecei na bateria porque eu queria tocar com meu pai, né? Eu via meu pai tocando guitarra, eu, garoto, queria tocar com meu pai. Eu não queria tocar... Eu tinha violão, guitarra em casa, mas eu queria tocar junto com ele. Então, se eu tocasse guitarra, eu não iria ter assim, ou ele ou eu. E aí tinha essa cobrança. Depois, poxa, teu pai toca tanto. Meu pai era o guitarrista da igreja da Maranata, tocava em todas as igrejas, e aí o pessoal cobrava, por que você não toca guitarra? Né? Eu não entendia que eu queria tocar com ele. E aí depois eu fui desenvolvendo com ele, né? Ele me dava aula, a aula do meu pai era engraçada, né? Eu tocava, eu aprendia, eu saquei, assim, ele não tinha aquela paciência para parar me ensinar. Então eu tocava de qualquer jeito, tocava mesmo errado e ele me corrigia. Aí era a maneira que eu consegui tirar dele. E aí fui desenvolvendo. Só que quando eu vim para Campo Grande, para Maranata de Campo Grande, não tinha guitarrista, né? E tinha um guitarrista aqui muito bom, eu era fãzão dele. Falei, vou para lá, vou começar a estudar com ele, copiar as coisas dele. E aí eu comecei a tocar guitarra na igreja e trouxe o Gleison, que era um amigo meu, que tocava bateria. Então comecei a ensinar bateria a ele, né? Do meu jeito, naquela época. E tocava guitarra. Falei, vou tocar guitarra e ele toca bateria. E fui desenvolvendo e pegando aquela paixão por guitarra. Aí comecei a colar com uns guitarristas, na época eu comecei a tocar numa banda e comecei a ter aula com eles, né? Aí como é um instrumento mais acessível, o violão, a guitarra muito mais acessível, então eu tinha muito mais tempo de estudar a guitarra e o violão, né? E também mais tranquilo para você treinar em casa. Imagina, quando eu ganhei a bateria, que eu comprei a minha primeira bateria com 19 anos, imagina eu tocando dentro de casa sem nenhum tratamento acústico. Então, lá na padaria, lá, duas quadras. Era assim. Não reclamava muito não também. Até que não, porque eu morava aqui em Campo Grande e era muito distante uma casa da outra, né? Mas o pessoal comentava, hoje você estava estudando, né? O pessoal se assustava, né? Vocês montaram uma equipe boa na época, você, Gleison, Peterson, a turma. Sim. Boa. Como é que estão essa rapaziada? Tem contato ainda? O Gleison tá na Maranata de Jardim Primário. Não, Vila São Luís, que agora são várias maranatas, né? Então evoluiu bastante. Em Caxias era só Caxias. Hoje tem Vila São Luís, Jardim Primavera, Lote 15. Ele está na Vila São Luís. Mas quem faz a festa lá, quem toca lá, são os filhos dele, super talentosos. É mesmo? O Peterson perdi contato, assim. Parece que ele saiu do estado, né? Não tenho muito contato. Fui ter contato com ele outro dia pelo Instagram. Né? As redes sociais aproximam a gente. Virou militar na época, não foi? Isso, entrou pra PM e tal. Isso. Pastor Davi que tá lá na Vila São Luís agora. Vila São Luís. Grande amigo, Pastor Davi.
Foi quem tocou com banda e voz? Foi você ou teu irmão uma época? Fui eu. Foi você, não foi? É. Era meu sonho tocar com banda gospel, né? Eu sonhava assim, a banda e voz foi uma banda que eu aprendi a tocar, eu pegava o LP, gravava, passava para fita e ficava na igreja estudando. Então era banda Alfa, vou falar um monte de banda que ninguém conhece, né? Banda Alfa, Banda e Voz, Sinal de Alerta, essas bandas. Rebanhão ainda veio depois. E então eu gravava, passava para fita e ficava na igreja. Minha maneira de estudar era essa. Pegava os ritmos que os bateristas faziam e tocava por cima. E foi uma grande escola para mim, porque comecei a aprender a tocar no clique, né? Sem ter clique, porque naquela época não tinha clique, tocando por cima da música. E essas bandas tinham uma riqueza. A banda e voz tocava reggae, né? Coisas que era bem difícil as igrejas aceitarem, funk, né? O funk, o soul, né? E aí depois surgiu uma oportunidade de eu gravar uma música com eles. O Ismael tinha um estúdio e me chamou para gravar uma música. Parece que o backup deles apagou e eles estavam com vergonha de chamar o baterista que gravou. A banda tinha, né, tava sem componente. E eu fui e fiz uma gravação para eles. Pediram para fazer, fiz uma gravação para eles. Aí daí veio o convite. Você aceita fazer uma... Aí fiz uma programação, outra, e acabei gravando DVD, alguns CDs deles e um DVD dele. Dentre algumas outras bandas que eu toquei gospel, mas essa banda, assim, que eu gravei trabalho, foi... E assim, era a banda do meu sonho de criança, né? Os caras pesados, né? Pô, Natan Brito, um abraço pra ele. Só pra eu abrir um parênteses aqui, porque a gente falou falei do teu irmão, né? E teu irmão baterista também, de mão cheia. Um abraço pra ele aí, Serginho, parceiro. Tá morando em Macaé, não é isso? Macaé. Um amigão. Eu falava sempre com ele quando ele estava aqui no Rio, trabalhando em uma... na verdade, não sei se era consórcio, era uma agência de carro muito conhecida aqui. E a gente se falava muito. Aí, como é que veio o Rogério, músico, na igreja, trabalhando, aí de repente surge o bombeiro? Como é que foi isso, Rogério? Então, desde criança eu sempre tinha alguns sonhos. Nós fazemos sonhos, né? Sim. Vamos planejando, algumas coisas dão certo, algumas coisas nos levam para outro lado. E eu tinha muita vontade de ser da aeronáutica, né? Mas aí eu falei, eu tenho que ter uma estabilidade. Eu queria ser músico. Eu não pensava em ser músico militar, vou até ser bem sincero. Eu pensava em ser militar. Eu queria ser militar. E para quê? Para construir ter uma carreira e conseguir realizar alguns sonhos, que era montar um estúdio, né, ter um curso, comecei a me envolver com aulas. Então falei, comecei a estudar, comecei a fazer faculdade para poder ter um curso de música. E aí, tocando na igreja, eu sentia assim que eu via que os músicos eles estavam muito, assim, vamos dizer, você exercia qualquer função fora da igreja e dentro da igreja você é músico. São poucas igrejas que incentivavam, né? E as vagas eram mais para sopro, percussão era pouca. Então eu não tinha essa noção que conseguiria ser músico. Então comecei a prestar concurso para aeronáutica, para o exército. E uma dessas, um amigo meu da Assembleia de Deus falou, por que você não faz para música? Eu falei, poxa, eu não sei ler, minha leitura não é muito legal. Ele, então vamos estudar a leitura. E ele saía do Leme, esse meu amigo morava no Chapéu Mangueira, eu chamo ele de Belo, o nome dele é Leomir. Esse tocava todos os instrumentos, sabe? Ele saía do Leme e ia na minha casa, que eu morava nessa época em Parcararuama, me dar aulas de teoria. E eu saía da minha casa, ia lá pro Chapéu Mangueira, subia o morro, para ele me dar aulas de teoria. De graça, tá? De graça. Ele não me cobrava nada. Nunca me cobrou nada. E aí eu comecei, ele falou, faz prova para militar. Aí dentro do corpo, eu fiz provas, né? Só que na aeronáutica eu cheguei a fazer uma prova, não passei e já entrei no corpo de bombeiros como soldado. E lá dentro eu me viram tocando. Foi até incrível, porque foi no culto da minha formatura. Aí um rapaz me chamou para tocar, vamos tocar os bombeiros, aí tinha músico.
E aí o capitão da época me chamou pra banda pra... Aí eu fui fazer um curso de corneteiro, que não tinha nada a ver comigo. E aí o capitão me viu e me chamou. Aí comecei a tocar com eles lá, entendeu? Depois eu fiz uma prova, aí fui promovido, entendeu? Aí fiquei lá na banda. Então, mas a minha história, eu não pensei no início em ser músico militar. Mas eu queria viver assim, a minha ideia era ter... Deus, ele faz muito melhor do que nós pensamos. Então a minha ideia era ter uma estabilidade e com essa estabilidade conseguir bancar, comprar meus instrumentos, entendeu? E ser músico. E aí trabalhar também com a música paralelamente. Hoje eu consigo trabalhar com a música 24 horas, né? No quartel, sou da banda sinfônica, agora é banda sinfônica, não é mais banda... É banda sinfônica do Corpo de Bombeiros, que agora está entrando o pessoal do sopro, do violino. E é orquestra, perdão. Agora é orquestra, era banda sinfônica, agora é orquestra. Né? Hoje eu estava lá ensaiando com os novos músicos. E, tipo assim, é um sonho realizado, né? Você trabalhar só com música. Claro que não é só maravilha, mas assim, eu acho que todo músico ele sonha com isso, trabalhar 24 horas com música. Isso é verdade. Jorge toca lá também, né? Diógenes, né? Não é Diógenes aqui que era... Diógenes. Isso, Diógenes já está quase indo embora para casa. Assembleia de Deus de Campo Grande. Sim. Ele teve o primo dele congregou comigo aqui, foi. Diógenes, tocava trompa, né? E toca contrabaixo, né? Contrabaixo é muito bom, né? Muito bom. O Diógenes é maestro lá. Maestro aqui também, ele era da Assembleia de Deus por muito tempo. Pô, que legal. Aí, como é que surge o Bochecha, né? No teu caminho aí? Então... Mas antes tu tocou um tempo com a Baby do Brasil, pô. Toquei. Então, aí eu já tocava... Meu primeiro trabalho com música remunerado, eu acho que eu tinha 16, 17 anos. Né? Então, naquela época era difícil, porque a igreja... A gente tocava escondido. Tocava no secular, mas tocava escondido. Então, ninguém podia saber. Aí comecei a tocar. Fiz meu primeiro trabalho, aí quando eu fiz o meu primeiro trabalho, comecei a juntar meu dinheiro para comprar bateria. Eu não tinha bateria. Ah, é? Não tinha? Não tinha. Fui comprar minha bateria com 19 anos. Então, 16 anos ali, a primeira gig e tal. Poxa, aí quando eu recebi aquele cachezinho assim, né? Pô, aí aquele dinheirinho, eu falei, poxa, será que eu consigo trabalhar com isso? Porque eu trabalhava... Eu sempre trabalhei desde os 14 anos, 13, ajudando minha mãe. Mas não tinha aquela grana assim na minha mão. Na tua mão, é mãe, né? Você dava pra... Mãe, guarda aí. Sabe como é que é mãe, né? E você tem que ajudar em casa, né? Eu sempre tive essa mentalidade, né? E aí aquele dinheirinho na minha mão assim, eu falei, caramba, vou trabalhar com música. Aí comecei. E aí, durante um tempo... na igreja eu parei de tocar no secular. Parei, porque naquela época eu não tocava com um cantor famoso, fazia baile, né? Fazia um baile aqui, fazia um baile ali. Um amigo do quartel que não podia fazer me mandava, e você vai fazendo seus contatos. Até que eu peguei, aí parei, fiquei no gospel, toquei com o Cádiz, com a Raquel, toquei com a Banda e Voz, toquei com alguns outros cantores que não são conhecidos, mas muito bons. E aí, nesse meio tempo, aí eu falei, poxa, eu gostaria de tocar. E recebia vários convites. O Bochecha não foi o primeiro convite que eu recebi, nem a Baby. Então, eu comecei a receber alguns convites. Alguns eu achava que não estava preparado por uma série de fatores naquela época e não estava preparado assim para estar naquele ambiente, até que eu recebi um outro convite. Eu falei, poxa, eu queria o cachê melhorar e também explorar outras habilidades. E aí eu recebi um convite, alguns outros convites. E aí eu aceitei. Aí eu toquei com a Perla, fiz uma turnê com a Perla na época, ela fazia bastante shows. Comecei a tocar com um cantor italiano, que eu fazia sub de um amigo meu, né? E era muito bacana, que aí você escrevia tudo, e, sabe? E era um show bonito, ainda é, né? Luciano Bruno. E comecei a fazer alguns outros cantores da antiga, até que
um amigo meu que me chamou para tocar na Perla, que é o Denis Gursan, que cantava no Cad Singer, me chamou para fazer o Bochecha em paralelo. Ele tava com a Perla, ele? Ele estava com o Latino, Tá. tava com o Latino, mas ele começou a fazer a produção da Perla, a direção musical. A Jussara tava lá tava na Maranata, né? Sim, A sim. Jussara tava lá. Aí ele começou a fazer a direção da Perla. Aí me chamou. Aí, através disso, eu fiz um show muito... Sabe aqueles shows assim? Vai ter um show, precisa de fazer banda, e o Bochecha estava sem banda. E eu, se eu não me engano, foi o FIFA Fan Fest. Né? Aí eu fui fazer. Pá, cheguei lá, fizemos ensaios, alguns ensaios, fizemos. Aí rolou mais um show fora do Rio, que, se eu não me engano, foi Mar de Espanha. Aí parou. Aí paramos, eu continuei fazendo meus trabalhos. Aí a Baby me chamou. O baterista dela foi para a Argentina. Sim, em um show, iam tocar aqui na Igreja Batista Mantioreb. Não tinha baterista. Aí o cara, vamos tocar. Eu falei, vou tocar o quê, cara? Aí ele, não, vem comigo e vem tocando, entendeu? E aí, senta a mão, é rock and roll. Era assim, a Baby era assim. O gospel, né? Essa primeira... E aí comecei a tocar com a Baby, aí saí da Perla, aí saí também do italiano, né? Não conseguia mais fazer. E comecei a tocar com a Baby. Aí a Baby fazia show na igreja e show dela no meio secular, né? A MPB, a carreira dela. E aí comecei a fazer os dois. Até que o Bochecha gravou o DVD e botou uma música na novela, que era Hot Dog. E aí ele perguntou, ó, você aceita tocar no Bochecha? Tal, ó, vai ter agora uma demanda de show maior. Eu falei, eu preciso conversar no quartel, que eu preciso alinhavar ali, para saber se eu consigo, conversar com os amigos. Aí fui. Só que quando eu cheguei lá, vamos colocar, a gente tinha uma média de... No início, a proposta foi uma média que, vamos colocar, até uns 10 shows no mês. Que é coisa pra caramba, assim, pra quem trabalha no quartel. Trabalha, né? Secular. E aí ele falou, ó, o negócio tomou uma proporção enorme, aqui o negócio vai dobrar de shows aí. Tem como você fazer? Aí eu falei, vou dar meu jeito. Cheguei pro comandante na época, conversei com ele da banda, né? Falei, ó, o senhor me ajuda aí? Ele, não. Então você cumpre o expediente assim, você fica... Aí ficava uma loucura, né? Eu já saía do aeroporto, caía no quartel, ficava no quartel a semana inteira. Aí depois viajava, ficava... E os amigos me ajudando também. E aí, desde então, eu tô já com o Bochecha aqui. Uns 12 anos, ou 13, não sei, por aí. Bastante 12 tempo, né? A vez que o Jô Soares brincou no programa contigo foi com a Baby do Brasil. Foi com a Baby. Eu estava conversando até com o baixista ontem, a gente estava viajando. E eu falei para ele, né? Ela conta as histórias da Baby, cada vez que você assiste o testemunho dela. É uma história nova, né? É uma história nova. Então, nós, músicos, também ficávamos surpresos. E era, sabe, a gente estava tocando com vamos colocar assim também, um ícone da música, né? Ela era um aprendizado, e a Baby ela é ligada no 220, sabe? Ela não dorme. Né? Eu posso falar isso tem um carinho enorme, minha mãe amava, foi no show da Baby, eu levei meus pais, né? E ela não dorme. Então, assim, a gente ensaiava de madrugada, o nosso ensaio era marcado meia-noite, começava 2 horas da manhã, daqui a pouco ela pegava, não, vamos lanchar, e a gente saía 5, 6 horas da manhã do estúdio. Então a Baby, ela tinha... Parava para sentar com você, era uma aula, né? Muitas História pessoas, de vida, né? Só que quando ela, nesse dia no Jô, que ela estava contando o testemunho dela, nem eu... Entendeu nada. Eu não conhecia aquele testemunho. É. E eu estava olhando ali, né? E eu sou sério, na verdade eu sou sério. Quem me conhece, eu sou brincalhão. Mas quando eu tô tocando, eu tô fazendo meu trabalho, eu fico sério. Aí não sei por que o Jô Soares virou para mim e falou, o baterista tá me olhando com a cara feia ali. Falando do Bochecha, ele deve estar feliz, né? Flamengo campeão. Ah, super. Flamenguista doente, ele. Flamenguista doente. Caramba. Isso ficou marcado do Jô Soares, essa brincadeira dele aí. Pô, aí eu tive Isso que... Aí as pessoas viralizou. Falavam para mim, toca, sorri mais, tal, não sei o quê. Realmente, sempre foi uma barreira para mim, assim, esse lance de sorrir. Porque ali, para mim, era Concentração. era trabalho, né? Então, até na igreja, quando eu era garoto, era difícil, entendeu? Eu conseguir
Mas não quer dizer que eu não estava feliz, que eu não me divirta tocando. Eu me divirto tocando. Só que a minha diversão é por dentro, né? Eu tô Mas sorrindo vai por sorrir dentro. mais, né?